E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, aqui e aí, em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46. Lucas 6, 46. O Rodrigo pediu para avisar que é renite, tá? Né, Rodrigo? É renite, nada mais do que renite. E quem conhece o Rodrigo já sabe o que a gente está falando, que é... Aí ele fala, a máscara está toda assim, ele se contém, pensa até com a agonia dele. Porque quem conhece o Rodrigo sabe que coça bastante o nariz aqui, né? Mas a agonia do homem está ali parado, no Santo dos Santos. Da cadeirinha especial ali. Gente, os ministérios estão sentando aqui em cima. Vocês sabem que nós não temos o costume de colocar as cadeiras aqui em cima, justamente para viabilizar mais espaço para os irmãos, tá bom? Enquanto você está abrindo, eu creio que você já abriu, só vou passar umas orientações para quem está presente aqui. Na hora de ir embora, a ceia vai ser passada nos lugares, e na hora de ir embora, nós vamos sair que nem na escola. Primeiramente vai sair a fileira número 1, guiada pela tia Marta. Aí quando a tia Damari sair, aí o seu Orlando vai saindo, e aí vai saindo fileira por fileira, porque a gente também não pode gerar aglomeração na saída, tá bom? Assim como nos organizamos na entrada, vamos nos organizar na saída. E aí você vai pegar o seu copinho da ceia, que é descartável, e vai jogar naquela lixeira que está ali na porta, tá bom? E é claro, eu creio que de repente você pergunte, pastor, a gente precisa confirmar a presença domingo que vem? Precisa, tá? Então sexta-feira você confirma a sua presença de novo. Aí você fala, por que não hoje? Por que, irmão? Porque tem uma semana pela frente ainda e tem muita coisa para acontecer. E eu acho que com tudo isso que nós vivemos nesses últimos meses, a gente deve parar de garantir tanto assim o nosso amanhã. Eu vou estar aqui, certeza. Querer nós queremos, mas confirma sexta-feira que é melhor. Tinha irmãos que confirmaram a presença e não estão aqui hoje. E de repente tirou o lugar de outras pessoas que poderiam estar e não estão. Tá bom? Amém? Glória a Deus? Tá bom. Então vamos lá, Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por estarmos aqui reunidos, por estarmos reunidos em espírito através dessas transmissões. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Conduza-nos em nome do Senhor Jesus. Ministra as nossas vidas, fala conosco. É o que eu te peço, humildemente. Amém e amém. Irmãos, eu acredito de verdade que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, calma aí, não vou falar que jogou truco, calma, nem todos, mas em algum momento das nossas vidas, eu acredito que a maioria de nós já tentou ou já fez um castelinho de cartas. Quem aqui já fez um castelinho de cartas? Ou tentou fazer? Do menor ao mais velho, já tentou, já fez. E é muito interessante a história do castelinho de carta. Felipe, você está aí? Vem aqui, Felipe. Uma salva de palmas para o Felipe Loures. Hábil construtor. Felipe, eu gostaria de... Você já fez um castelinho de cartas? Não. Não?
Mas você sabe qual é o processo? Não. Não? Fazer a basezinha. Então, começa a fazer um castelinho aqui, por favor. Existem vários construtores aqui que vão ver se você está no esquema. Ó. Você conseguiu fazer algo extraordinário. Vamos pro circo. Cara, você está embaçado, meu. Você é bichão mesmo. Não vai dar certo. Obrigado, Felipe. Gente, eu acho que os construtores aqui presentes, quando viram o Felipe começar a fazer o castelo, pensou, vai dar ruim. Não é? Por quê? Por quê? Base. Quem constrói algo tão frágil com uma base instável? Primeira coisa, você vai construir um castelinho de cartas, você tem que ter uma base imóvel, plana, fixa. Para que o maior sucesso da obra arquitetônica flua, você precisa ter uma boa base. Você conseguiu fazer algo? Porque olha, para quem nunca construiu um castelinho, você tem que colocar 2 cartas assim, depois 2 cartas do lado e colocar deitado. Você conseguiu? Vamos para o Vostok, eu e você. Mas os hábeis construtores presentes aqui, e aí em casa também, puderam perceber que já ia dar ruim desde o começo. Por quê? Porque a base não era sólida. Não tinha base. E é um absurdo você gastar tempo, dinheiro, cansaço. Gastar cansaço foi ridículo. Ninguém gasta cansaço. Você adquire, né? Gastando tempo, dinheiro, mentalidade, inteligência, força, saúde. Construir uma coisa que a gente sabe que não vai ser duradoura. Só um tolo faria isso. Só um tolo construiria um castelo de cartas, investiria seu tempo, seu dinheiro, seu talento em construir castelos sobre bases instáveis. Amém? E eu acho maravilhoso Jesus, no Sermão da Montanha, eu li aqui em Lucas capítulo 6, mas um Sermão da Montanha mais completo ali, um relato do Sermão da Montanha mais completo, nós vemos em Mateus capítulo de número 5 ao capítulo de número 7. E Jesus ele começa ali trazer princípios, colocar princípios na vida daquelas pessoas que querem segui-lo, para que essas pessoas comecem a ter uma prática de vida diferente, uma vida que faça sentido, uma vida que não dedica o seu tempo, o seu dinheiro, os seus esforços em algo que será destruído com qualquer vento que passa. E se a gente parar para pensar, passamos nesses últimos 3 meses e vimos como as nossas estruturas são frágeis. Se tem uma coisa que esse período está trazendo para a gente, é revelar quão frágil é a nossa estrutura. Como nós somos pequenas cartas ao vento. Quem confiava no seu emprego se viu abalado. Quem confiava no seu salário se viu abalado. Quem confiava na sua saúde se viu abalado. Os nossos relacionamentos foram postos à prova. A nossa vida foi posta à prova e toda a nossa segurança, os nossos planejamentos, todos. Teve gente que começou o ano empregado, está agora desempregado. Começou em uma profissão e agora está em outra.
Começou o ano de um jeito, cheio de planos, de projetos, e parece que a gente vai olhar para trás e 6, 4, 5 meses, vai saber quantos meses da nossa vida foram estagnados, onde nós não podíamos fazer nada. Porque nós descobrimos que nós não estamos no controle das coisas. E o pior é que, diante de tudo isso, a gente se revolta com o governo, se revolta com A, com B, com C, e cria especulações, e cria, cada um de nós aqui presente, aí em casa, tem uma perspectiva do que é tudo isso que nós estamos vivendo, e a grande perspectiva que eu quero trazer para você, e que eu trago para mim, essa noite, através da palavra do Senhor, é que as nossas bases são instáveis. O que mais nós podemos entender do que não estamos no controle de nada e sujeitos a tudo? Que maior lição! Eu conversando com o Alisson e com a Andressa essa semana, quando o Luan nasceu, e o Luan está um gato, está lindo, e eu fui lá vê-los, e quando o Luan nasceu, a Andressa não conseguia amamentar o Luan, não tinha jeito, e era todo tipo de coisa, e põe bico do não sei o que, e passa pomada do não sei aonde, e vai, que não sei o que, e ele não conseguiu pegar o peito. Mas hoje a Andressa teve que voltar a trabalhar, passou por grandes problemas de saúde, e a nossa babá quase perfeita aí, o Alisson, cuidando da Laurinha, cuidando do Luan, Andressa trabalhando, ele dando aula, e eu falando para ele, lá atrás a gente olhando, caramba, o menino não pegou o peito, e agora? E agora a gente sabe, que até isso que é tão esquisito para nós, que nós queremos controlar, hoje está até favorecendo, porque se fosse isso, pensa a vida desse homem, está quase com teta, depois dessa pandemia, mas não sai leite. Que por sinal estamos mais justos, né? Mas, irmãos, que lição maior para aprender depois de tudo isso, de que aqui nós não temos o controle das coisas. E Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos no Sermão da Montanha, e falar de coisas práticas para a vida, para uma vida que vale a pena viver, se a gente pode dizer isso. Ele começa falando de bem-aventuranças, ele começa a dizer que o que vale a pena, que a felicidade desse mundo é ilusão. Felizes são os que choram, felizes são os que são perseguidos por amor ao meu nome, felizes são os pobres de espírito. O inverso, ele vira o jogo, ele muda. E aí é claro, agora fala, felizes são os pobres, porque Deus cuida dele, e agora que a gente perde o emprego, o nosso salário é cortado pela metade, a gente não sabe o que é o amanhã, mas mesmo assim estamos aqui, estamos aí, alimentados, vestidos, sabemos que o Senhor cuida da gente. Tem gente que está prosperando mais na pandemia, do que prosperava antes, loucura, mas é a incerteza da vida, saber que somos luz. Jesus começa a dizer que somos sal, que somos luz, que não estamos aqui à toa, que os seus discípulos não devem ter uma vida em vão, devemos sim fazer a diferença. Jesus no Sermão da Montanha, ele começa a falar sobre ira, não tem nada de, não se deixe levar pela sua ira, não pague o mal com o mal, não é olho por olho, dente por dente, não. Jesus fala de adultério, Jesus fala que o adultério não é simplesmente consumar o ato, mas o ato é consumado porque primeiro desejamos, e desejamos porque vemos. Olha que coisa interessante. Jesus, ele fala sobre divórcio. Jesus, ele diz que o divórcio não é a criação de Deus, mas Deus permite o divórcio por causa do coração do homem. Mas Deus, ele quer a família. E aí ele olha e fala sobre juramentos, sobre votos, sim, 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 não, não, vingança. Jesus diz, a vingança nunca é plena, mata a alma e... não está na Bíblia. O pessoal da outra turma falou, mata a alma e envenena. Eu falei, isso é Chaves, gente. Isso não é Bíblia. Mas Jesus diz
Jesus fala sobre vingança. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Não fica maquinando mal, porque a gente perde tempo, perde vida, perde um monte de coisa. Tudo isso nesse sermão extraordinário. Jesus fala sobre amar ao inimigo, fazer o bem para quem faz o bem para você, isso qualquer um faz. Mas bem dizer o que vos maldizem, aí seremos chamados de filhos de Deus. Jesus ele fala sobre esmolas, o que a mão direita dá, que a mão esquerda não. Saiba que nós fazemos as coisas não para nos aparecer ou para mostrar que fazemos, mas fazemos porque temos piedade no coração. Jesus fala sobre oração e jejum. Jesus fala que a oração não é a verdadeira oração, ela não deve ser hipócrita, a oração para que vejam, a oração para que ouçam, mas a oração que faz sentido e que deve fazer prática das nossas vidas, é aquela que vemos Deus como Pai e que nos achegamos a Ele na intimidade das nossas vidas. Jesus fala que o jejum não é o jejum simplesmente para eu ganhar alguma coisa, mas para eu me desfazer de mim mesmo e somente Deus ver. Jesus ele fala que dinheiro é um Deus. Ali no Sermão da Montanha, Jesus compara dinheiro a mamon, e Jesus aponta e diz, não pode servir a dois senhores. Jesus coloca, e isso é muito sério, Jesus expressa que existe um Deus que chama dinheiro, e que muitos se prostram, se dedicam, se sacrificam e adoram a Ele. Olha que coisa interessante. O resto, quando a gente vê na Bíblia, vai ler a Bíblia, a gente ouve de falsos deuses, amém? Não é? Falsos deuses, mas do dinheiro não. O dinheiro é um Deus real que nos leva à ruína. Olha que coisa interessante. E Jesus ele diz também, ele fala também sobre preocupações, ansiedade. E como sofremos de ansiedade nesses tempos, hein? Que loucura. O engraçado é que está todo mundo muito mais informado do que era antes, por causa das redes sociais. Então sabe de tudo o que está acontecendo. Você sabe de mais coisa agora do que no começo dessa pandemia. Muita informação, muita fofoca, muito tudo. Mas preocupações. Como Jesus ele ensina que a gente não deve andar ansioso pelas coisas, mas que o Pai que está no céu sabe daquilo que precisamos, e o comer, o beber e o vestir, Ele se responsabiliza, que é o que de fato nós precisamos. Jesus ele fala que basta cada dia o seu mal, por isso devemos viver um dia de cada vez. E que experiência que a gente tem vivido nesses dias de um dia de cada vez. Muitos de nós passou por momentos muito difíceis, ou alguns estão passando, de incertezas, de angústia, de aflição, de perturbação, mas um dia de cada vez. E aí, Jesus fala sobre o mandamento áureo, a regra de ouro. E qual seria? Ele diz que aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, que nós possamos fazer pelas pessoas. Aí ele diz, esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, ele diz assim, olha, o que você gostaria que fosse feito por você, é isso que você deve fazer para os outros. Isso é tudo, é o resumo de tudo que meu pai falou. Olha que coisa mais extraordinária. Sim, vimos um tempo muito maravilhoso de ação social, de pessoas fazendo lives para ajudar as pessoas. Gente, com tanta live que fizeram e com tanto dinheiro que arrecadaram, dá para tirar muita gente da miséria, viu? Meu Deus, que haja lives e haja arrecadação, e tomara que tenha feito diferença. Mas esse movimento social de assistencialismo, e vamos dar cesta básica, vamos dar ali, muitas vezes também não se mostrou real no pensar no outro, quando todo mundo correu para o mercado para comprar tudo o que tinha, quando as pessoas ficaram desesperadas e não queriam saber uma das outras, e quase entramos num The Walking Dead de coronavírus. Não é verdade? Cuidado, não corram para o mercado, cuidado, pensem nos outros, porque na hora que o negócio estreita, a gente começa a descobrir que a gente só pensa em nós mesmos.
Jesus diz que a porta é estreita e o caminho que leva à perdição é largo. Jesus, ele fala que existem falsos mestres, falsos homens e falsas pessoas, se é homens é mulheres, né? Falsos homens e falsas pessoas, que dizem Senhor, Senhor, fazem muitas coisas no nome dele, mas que ele nunca os conheceu. E que a gente conhece quem é dele pelos frutos. Não adianta você olhar para um pé de manga e dizer, é goiaba. Aí, mas um dia vai florescer e vai dar fruto. E a verdade será revelada. Conhecemos a árvore pelos teus frutos. Jesus, ele diz que os verdadeiros discípulos são aqueles não simplesmente que ouvem ou que veem, mas aqueles que praticam. Então, quando você entrar numa discussão sobre arminianos, calvinistas, predestinação, eleição, sabe, eu não estou dizendo que são coisas inúteis, mas a manifestação daqueles que são ou que não são, quem é ou que não é, Jesus diz que é na prática da palavra dele e da vida. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta participar dos cultos, não adianta vir, não adianta simplesmente ouvir, se não vive. E o que Jesus traz para nós aqui, é que a vida que vale a pena viver em meio às tribulações, é uma vida estabilizada nele, porque todo o resto se dissolve, ou se dissolverá. O que vivemos, ou o que estamos vivendo, é uma pequena cólica. Eu não estou dizendo que cólica não é forte, porque eu conheço gente que passa mal de cólica terrível, mas não é umas dores, né, é o princípio das dores. E a gente já balançou. Relacionamentos foram abalados. É tudo bonitinho. Mas na hora que a gente vai viver a angústia, casamentos foram abalados. Trabalhos, vidas profissionais, financeiras foram abalados. Relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos estão sendo abalados. Porque hoje o pai e a mãe, ele não é só pai. Ele teve que aprender a ser pastor dos filhos. E eu garanto que teve muitos filhos, muitas crianças que estão totalmente distantes da palavra do Senhor nesses últimos 3 meses, porque os pais não foram capazes de pastorear os filhos. Relacionamentos abalados dentro de casa. O pai agora tem que ser o pastor, a mãe a pastora, tem que ser o professor, a professora, tem que brincar. Ai, ficou um saco ficar com essas crianças. Você entendeu o que eu quis dizer? E ficar com o marido 40 dias em casa? O índice de divórcios. A Sara sorriu com os olhos ali, mas eles casaram agora. Hein, Vinícius? Ficar com o marido em casa, a Sara só deu para ver o olhinho dela, falou assim, ó. O Vinícius está trabalhando, né? Mas, nessa loucura toda, nós fomos provados. E eu vou dizer para vocês, Jesus, ele diz algo muito sério. Quando a gente vai ler esse texto, tem também em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, Jesus, ele fala essas mesmas palavras, mas não necessariamente desse mesmo jeito. Lucas relata de um jeito e Mateus relata de outro, mas é a mesma mensagem. Que aquele que ouve e pratica. Existem 2 tipos de pessoas que vêm a Jesus. Pessoas que vêm, pessoas que ouvem, pessoas que praticam. Pessoas que vêm, pessoas que ouvem e pessoas que não praticam. Ambas chamam ele de Senhor. Ambas fazem as coisas que a religião, que o ajuntamento ou que o dizer propõe. Mas a vida é que mostra de fato quem somos. Porque haverão dias, e já vivemos esses dias, em que não vai ter prédio, e que o prédio vai estar fechado. E se a base, se eu estou construindo a minha vida,
a minha comunhão, o meu relacionamento com Cristo no prédio, vai ter uma hora que ele vai fechar. Ah, não, mas a minha estrutura é o pastor Rodrigo, que ele é gente boa. Ele vai te decepcionar. Não, mas a minha base é o meu trabalho, porque eu tenho um trabalho estruturado, eu trabalho numa multinacional, eu sou um bom funcionário. Aonde você tem a base? Qual tem sido a base das nossas vidas? E nesses dias, como fomos sacudidos? Teve gente que começou a sentir saudade de quem não gostava nem de ver. Não é? Teve gente que eu nunca nem imaginei, falou, pastor, estou com uma saudade dos cultos presencial. Estamos aí, glória a Deus, que bom. Mas em contrapartida, teve gente que se acostumou com a televisão. Tem gente que não pode ainda, mas tem gente que pode, mas não quer, porque tudo o que queria era uma forma de ficar acomodado aonde já estava, sem cobrança, sem quem supervisione, sem compartilhar, sem amar tete a tete. Sabe, nós não podemos construir, e aquele que constrói, porque a gente não pode confundir alicerce com construção e com solo. O solo é uma coisa, o alicerce é outra, e a edificação que sai do alicerce é outra. O que Jesus propõe é que tem gente que faz uma casa, que constrói uma casa em uma base instável. Lembra ano passado no Rio de Janeiro, quando um conjunto de apartamentos desabou, não sobrou nada? Várias pessoas ficaram desabrigadas lá num dos morros do Rio de Janeiro. Era um conjunto bonito. Os caras iam lá, construíam, colocavam concreto, colocavam viga, construíam um apartamento. Ninguém constrói apartamento com drywall. É concreto, tem viga, não é verdade? Só que construíram sob um terreno que não era bom para segurar toda aquela estrutura. Não é verdade? Quantas vezes nós não estamos gastando tempo, dinheiro, energia e construindo uma vida em cima de algo que no fundo não tem base para sustentar? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe um exemplo de um relacionamento? Você começa um relacionamento, você é fiel, você é sincero, você quer dar amor, você quer dar carinho, você está sendo honesto com a pessoa, só que tem um pequeno detalhe. Sem a rocha, um relacionamento baseado no pecado, um exemplo, vai ter um momento que isso vai ser sacudido. E aí? Aí você deposita a sua vida na mão de outra pessoa. Aí parece idiotice o Rodrigo querer pedir para o coitado do Felipe construir um castelo de cartas na mão dele. Só que tem muita gente construindo a estrutura da sua vida nas mãos de outras pessoas, depositando sua felicidade, o seu dinheiro, sua energia, seu tempo, sua fé, sua alegria em bases que nunca serão sólidas. Você está entendendo o que eu estou falando? E é o que Jesus, ele propõe para os seus discípulos. Jesus, ele vem, ele diz assim, olha, tem gente que vem, tem gente que ouve, e tem gente que pratica, e eu vou dizer que quem pratica, eu não estou dizendo que não vão ter dificuldades, vão ter, passarão por tribulações, porque a chuva vem para os dois, as correntes das águas vêm para os dois, e tudo isso virá com muita força para os dois, mas permanecerá em pé quem cavou na rocha. Porque para quem está com Jesus e coloca as palavras de Jesus em prática, o que é
ter que depender de Deus quando o dinheiro acaba? O que é ter que dividir o pão com aquele que não tem? Ou andar com roupas mais humildes porque o shopping fechou? E agora? Fechou o shopping. Suportar não ter dinheiro para dar presente do Dia dos Namorados. Ai, coitado, talvez você não me ama. Coisas vãs, tolas, supérfluas. A nossa vida, a nossa base, não pode ser o consumismo, os nossos desejos que oscilam o outro. A nossa base deve ser a rocha que é Cristo Jesus. E mais do que nunca, vivemos um tempo, como eu disse, em que de repente, coisas mais graves podem acontecer. Aí a grande questão é essa: tem quem acredita, tem quem não acredita, tem gente que acha que é obra da esquerda, tem gente que acha que a culpa é da direita, tem gente que acha que isso é exagero, tem gente que acha que isso não é nada. Não importa. O importante é que nós percebemos e devemos perceber que nós não somos os donos da nossa própria vida. E que as nossas estruturas podem se abalar sim. E que é bom e louvado seja o Senhor por esse tempo que Ele nos dá para refletir e analisar aonde está firmada a nossa casa. E a nossa casa não é simplesmente a nossa família, é o eu. É tempo de chamar o geólogo dos geólogos, apresentar o nosso projeto para Jesus e falar assim: Jesus, vem cá. Estou construindo, estou gastando tempo, estou trabalhando de domingo a domingo, estou construindo, olha a construção que eu estou, a minha vida está sendo essa construção. Aí Jesus vai olhar e falar assim: que nem o Rodrigo pregou domingo passado. Isso aí vai cair em 3 dias, vou reerguer um negócio novo. Às vezes a gente está gastando tempo, esforço, dinheiro, sincero, em uma base instável. Já parou para pensar nisso? E Jesus afirma que devemos procurar ou viver a prática da palavra dele. O alicerce é a base da construção. Às vezes tem gente que faz boas estruturas em péssimos alicerces. Aí não vai adiantar. Porque quer queira nas tribulações que nós estamos vivendo coletivamente, de repente, 90% ou 80% de nós não contraiu o Covid, não vai contrair, passamos por essa, mas eu digo que haverá um dia que, independente das pestes deste mundo, independente do que se levante, dos terremotos, das estruturas que se levantem contra a vida na terra, haverá um dia em que haverá uma chuva e uma corrente e uma tempestade que dessa nenhum de nós fugirá. Jeremias capítulo 23, versículo 19, e é justamente disso que Jesus está falando. É claro que eu trouxe na aplicação da nossa vida, das tribulações que nós estamos vivendo, mas que chuva é essa que Jesus diz que vem? Para o que pratica e o que não pratica? Que juízo que é esse? É justamente isso aqui, ó. Jeremias 23, 19, diz assim: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. A tempestade é de quem? E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Quando Jesus está dizendo que aquele que ouve as suas palavras e coloca elas em prática, é igual uma pessoa que coloca a base da sua vida e cava e coloca as estruturas, os alicerces numa rocha.
e que vem a tempestade e bate com ímpeto contra aquela casa, ele está dizendo que essa pessoa permanecerá firme. Por quê? Porque pôs as palavras, ouviu e praticou e viveu. Porque haverá um dia em que todas as nossas estruturas serão provadas diante do Senhor. O grande dia do Senhor há de julgar-nos. E é claro, como eu disse, você pode passar pelo Covid, você pode passar pelas tribulações financeiras, você pode estar até prosperando em meio a tudo isso, mas tem um dia que eu e você estaremos frente a frente com o Senhor. E o que vai valer de verdade é saber aonde construímos a nossa estrutura. Sobre a areia? Sobre as coisas deste mundo que passa, que não sobrarão, que não sobreviverão? Ou sobre a rocha que é Cristo Jesus? Sabe por quê? Podemos ver desses últimos 3 meses quão somos frágeis e quão estamos sujeitos a tantas coisas, e como é maravilhoso o nosso Senhor, que nos permite rever a nossa história, rever a nossa vida, e que todas essas angústias, essas tribulações, essas aflições nos façam rever a nossa vida. E se possível, derrubar o que construímos que não é em Cristo e começar uma nova história nele, cavando, fundamentando e sabendo que tudo que estamos construindo ali passará pelas grandes tempestades e nos projetará para a vida. Porque, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: aonde você tem construído a estrutura da sua vida? No que você tem se baseado? Eu vou te falar que se você colocar a base da sua vida em Cristo, você vai viver uma vida melhor aqui. O que Cristo nos ensina no sermão? Quais são as palavras que nós devemos colocar em prática? Não tenha amargura. Ame a sua esposa, ame o seu marido, seja um bom filho, seja um bom pai, tenha um relacionamento com Deus. O que Ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para vivermos em santidade, honestidade, bondade, caridade. Que mal há em colocar isso em prática? Ter uma vida sincera com o Senhor, de oração, de intimidade, depender de Deus, se prostrar a Deus e não ao dinheiro, querer Deus e não a mamon. A pergunta é, nessa pequena degustação amarga que tivemos, muitas estruturas foram balançadas e até ruíram. Mas que bom que nós podemos refletir essa noite e analisar aonde de fato estamos estruturados. Porque eu lamento dizer, alguns não voltarão. Porque morreram, pastor? Não, porque se apostatarão, porque as suas bases nunca estiveram em Cristo. Talvez no prédio, talvez no Rodrigo, talvez no ministério. Isso é real. Talvez é difícil assumir, mas é real. É verdade. Para e pensa o que você tem feito com a sua vida. Porque no final, somos que nem cartas. Oscilantes, instáveis, precisando de uma base segura, que possamos construir algo que de fato vale a pena o serviço. E isso, a única construção que nós podemos fazer é confiar nas palavras de Jesus e colocá-las em prática na nossa vida. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, aí em casa, pôde, e só pôde, por causa dessas palavras, passar por tudo isso. Momentos em que foram ao extremo da angústia,
sacudidos, mas levantaram, sacudiram a poeira, lavaram a casa, porque ainda havia estruturas firmadas na rocha. E é isso que deve valer a pena para as nossas vidas. Sabe, Jesus, quando institui a ceia, Ele vem nos lembrar continuamente qual deve ser a nossa base, qual deve ser o nosso sustento. Jesus, Ele é maravilhoso quando Ele fala assim: olha, sempre que vocês se reunirem em memória de mim, comam o pão, bebam do cálice. Por quê? Para vocês lembrarem quem é a base de vocês, aonde vocês estão fundamentados. O que é o pão? O pão é o sustento, a energia, representa aquilo que nos alimenta. O que nos alimenta? O suco que simboliza o sangue de Cristo, o símbolo da nova aliança para perdão dos pecados, comunhão com Deus. Jesus, Ele sabe que nós, como a Teca pregou outro dia, temos memória dore, temos perca de memória recente. Então Ele fala assim, direto, eu vou lembrar eles, quem é a base, quem é o sustento, em quem eles devem estar firmados. E todas as vezes que pegamos o pão, olhamos e falamos: ai, miserável homem que sou. Mas louvado seja o meu Senhor, que teve misericórdia de mim. Aí eu pego do cálice, e quando eu me acho tão santo, eu olho e falo: ai, miserável homem que sou. Porque se não for ao Senhor, o que seria de mim? E que bom que nós podemos estar reunidos, que seja em casa ou aqui, para lembrar, analisar, olhar para os nossos pés e procurar analisar onde estamos fundamentados de verdade. Porque chacoalhões vêm, chacoalhões vão, mas em Cristo permanecemos em pé. Importante, mais do que a estrutura, mais do que o alicerce, é saber qual é a sua base. A pergunta que eu faço a você: qual tem sido a base da sua vida? Analise-se, pense nisso. Você tem vivido em cima do que, em torno do que? Essa palavra tem sido prática na sua vida? Talvez essa ceia nos ajude a lembrar onde nós estamos fundamentados, ou devemos estar, para vivermos uma vida que vale a pena, uma vida que passará pelas tempestades. Em nome do Senhor Jesus. Amém?